que dá uma importância gigantesca à conscientização da questão do sono. E é esse tema que nós vamos discutir a partir de agora no nosso consultório do Tribuna Livre desta quinta-feira. Vamos lá. Pois bem, no consultório de hoje nós vamos receber o doutor Alexandre Araruna, um dos renomados pneumologistas da Paraíba, para falar sobre os distúrbios do sono, como a apneia, insônia, que podem aumentar o risco de doenças cardiovasculares e uma série de outras questões que podem prejudicar a sua vida, a sua saúde. Inclusive, ressaltar aqui que a gente está no dia de hoje, esse consultório é num dia especial, porque é o aniversário do meu amigo doutor Alexandre Araruna, que tem raízes lá no sertão, lá em Cajazeiras também. E eu quero logo no início aqui lhe parabenizar pela data do seu nascimento. Viu, doutor? Bom dia. Bom dia, Nivão. Muito obrigado. Que essa data se repita por muitos e muitos anos e que o senhor continue cumprindo essa missão aí, que é de cuidar da saúde das pessoas. Doutor, esse tema é um tema que diz respeito, não é a vida de uma fração das pessoas. É um tema que diz respeito à vida de todo mundo. O sono. Perfeito, Nilvan. O nosso corpo, a nossa fisiologia foi feita para batalhar, lutar, estudar, o que for, mas de forma imediata dormir, descansar e um sono restabelecedor. Quando isto está bem adequado, o nosso corpo agradece. A gente aguenta a vida, os trabalhos, as dificuldades, operacionaliza-se tudo. Quando por alguma razão, e aí a OMS, que é aquela Organização Mundial de Saúde, diz que pelo menos 70% da população tem algum distúrbio do sono, nos faz crer que a gente ainda hoje pouco aprendeu, a população pouco reconhece o quanto isto pode silenciosamente estar atingindo a qualidade da sua noite de sono e logo de forma imediata o seu dia, o seu trabalho, os seus resultados e o que é de maior, a nossa saúde. Daí essa importância nessa semana, não é só paraibana nem brasileira, é mundial, né, de discussão nos vários centros de referência de estudos do sono no mundo. Estamos debatendo essa temática para que a população tenha conhecimento disso e possa, claro, se proteger e aos seus de preferência. O que é considerado uma boa noite de sono? Nós somos feitos, em média, Nilvan, para um adulto dormir numericamente, primeiro número, entre 6 a 8 horas. Alguns podem dormir um pouquinho menos, alguns um pouquinho mais. São as pontas dessa maioria dessa massa que se encontra aqui. Mas eu falei de número. Mas também é essencial, além do número, Nilvan, ter qualidade. Ter certeza que nessas horas em que essa pessoa dormiu, no outro dia ele está desperto, está tranquilo, está energizado. Ou seja, traduzindo de forma bem simples para o nosso ouvinte, é como se a bateria do meu celular, do meu corpo, estivesse completamente 100% cheia assim que eu desperto pela manhã. E aí eu não fico com desejo no outro dia de dar aquela cochilada, de sentir-se fraco, de sentir que o corpo não está tão adequado, de que às vezes a minha memória está fraquejando, porque a gente está falando de uma coisa que é a dormida boa, saudável, que vai repercutir em doenças. Por exemplo, Nilvan, quem dorme mal, quem não tem um sono restabelecedor, que não atinge a sua qualidade, a sua quantidade de sono, ele pode ser um grande freguês para hipertensão, diabetes, infarto, derrame, mau humor, depressão, as taxas sobem, uma série de complicações que às vezes a gente até considera que são normais na gente, porque meu pai tinha, minha mãe tinha. Então isso traduz-se, quando eu tenho um controle sobre a minha qualidade do sono e a minha quantidade das horas dormidas, que além de outras questões mais imediatas, além do meu próximo dia, é que essas doenças elas não vão aparecer, pelo menos alimentadas por noites mal dormidas. Se eu, por exemplo, dormir 3 horas à noite, do intervalo durante 3 horas. Aí eu digo, não tem problema não, porque quando for na hora do almoço eu durmo mais 4 e completa as horas que eu tenho que dormir durante o dia. Isso é compensatório ou não vai ajudar em nada? Vamos concordar que alivia, Nilvan. A gente não pode ser tão duro negando que às vezes se eu dormir momentaneamente, porque eu tenho um projeto para executar essa noite, eu dormi menos. Mas no outro dia eu consigo compensar algumas horas. Mas nunca isso de forma repetida é saudável. Porque a gente vai lembrar que Deus criou a nossa fisiologia, nosso corpo humano, e regulou para que com a noite nós durmamos, a semelhança das galinhas, por exemplo, que eu sei que é uma temática que parece que incomoda, mas é real, porque é a mais representante da fisiologia natural humana por comparação.
apagou o sol, oficialmente o ser humano foi criado para se deitar e dormir. Levantou-se o sol, o ser humano, irradiado pela luz, que mexe na nossa retina, estimula os hormônios e a gente desperta, tão como a maioria dos animais, que a gente sabe que são animais que têm a luz do dia como despertar e a noite para dormir. Então nós somos feitos naturalmente para dormir à noite e estar desperto durante o dia. Mas é claro, Nilvan, a sociedade nos impõe algumas novidades. E não é fácil fugir destas. A gente precisa trabalhar, precisa estudar, precisa viver. Então aqui e acolá a gente é obrigado a fazer isso. Mas saudável para a saúde do sono e automaticamente para o organismo, não é. Então hoje o sono ele faz parte do cardápio essencial para a gente ter saúde. Com certeza, Nilvan. Eu costumo representar 5 dedos, Nilvan, da saúde para que querem gozar com saúde. Certo. O primeiro é alimentar-se bem, é a comida saudável, coerente, fruta, verdura tal, e coerente com o que a pessoa pode. Cada uma às vezes tem algumas doenças que dão algumas limitações. O segundo é a água, o líquido, o chá, o suco. O terceiro, atividade física. O quarto, boas coisas na mente. E o quinto, Nilvan, dormir bem. Então, a soma desses 5 dedos, Nilvan, nos projeta mais qualidade de vida e mais tempo de vida. Claro que a gente vai adoecer, mas mesmo assim, diante das doenças, com esses 5 dedos uniformizados numa rotina de dia, de vida, eles nos dão mais suporte para enfrentar até as adversidades das doenças. Evitar durante a noite, aí dormir, o cara passa não sei quanto tempo na cama deitado com o celular na mão. É verdade que você também, para ter uma noite de sono de qualidade, é preciso que o ambiente onde você está dormindo não esteja lá com a TV ligada, luzes de preferência apagadas. Isso tudo faz parte de todo um cenário para que você tenha uma noite de sono propícia a ter qualidade, doutor? Correto, Ivan. Você está mencionando o que a gente chama de higienização do sono. Ou seja, eu garantir com que aquele meu momento em que eu vou me deitar na minha cama seja o momento do desacelerar, desde uma dieta, desde pensamentos, desde batalhas na mente, desde atividades físicas, mas também estímulos. Ouvir notícia desagradável, discutir, músicas hiperestimulantes, entre outras atividades que estimulam o desacelerar é saudável. E aí, como você bem colocou, as telas hoje é o grande vilão, não só do adulto, nem do idoso, mas também da criança. Em que aquela hiperestimulação diante da tela, e pior ainda, ao longo do dia, mas pior ainda, quando está para dormir, a partir das suas 7, 8 horas da noite, termina gerando no nosso cérebro, traduzindo de forma bem simples, um aceleramento. E a minha noite de sono é um relaxamento, ou seja, eu acelero, mas quero dormir. Não fecha essa conta, Nilvan. E aí a insônia é um grande representante desse mal. Pessoas que se deitam, a mente continua trabalhando com os problemas, hiperestimulado pelas luzes do celular, do computador, de qualquer tela que eu for, e aí naturalmente eu não consigo agregar a necessidade do meu corpo, que tem de descansar e desacelerar, com a mente que está hiperestimulada. Chamemos isso de insônia. Tá vendo aí, gente? Como é importante. Então, a partir de hoje, diante de tudo que a gente discutiu aqui, você se eduque na questão do sono, porque isso faz parte, para muita gente pode não ter importância, mas é algo muito fundamental na nossa saúde. Doutor, muito obrigado pela aula hoje aqui, viu? Muito obrigado, Ivan. Parabéns pelo aniversário. Muito obrigado. Tá aí, doutor Alexandre Araruna, sempre atendendo aqui a nossa equipe, quando a gente precisa de um auxílio, quando a gente precisa de orientações, para poder informar você que está em casa sobre temas muito importantes para a saúde de todos nós. Atenção, concurso.